Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da ansiedade, codependência impositiva, fobia social, sexualidade e de perdas e lutos. Meu nome é Rose. Sou a primeira de uma família de 4 filhas. Fui muito desejada pelos meus pais, mas durante a minha infância, à medida que foram nascendo as demais filhas, fui sendo muito cobrada pela minha mãe a servir de bom exemplo para elas. E com isso, tendo muitos deveres e tarefas dentro de casa e na roça. Percebo hoje que toda essa situação vivida gerou em mim a codependência impositiva. Era uma boa aluna, pois isso agradava muito a minha mãe. Então, eu fazia de tudo para ganhar elogios dela, como busca por aceitação. Porém, cresci tendo muitos traumas devido ao alcoolismo do meu pai, vendo de perto o sofrimento da minha mãe. Pois toda vez que ele ia para a cidade, voltava muito agressivo e nós tínhamos de correr para a casa dos meus avós até que ele se acalmasse e tivéssemos condições de voltar para casa. Tudo isso foi gerando dentro de mim a ansiedade. Minha mãe tinha muito medo dele e sofria demais, mas não desistiu da família. Desde muito cedo, fui obrigada a me calar por muitas coisas que via e que me aconteceram, como os abusos que sofri, sob o medo e juramento de não contar nada para ninguém. Meu relacionamento com meu pai era bem distante e frio. Então, eu me apegava muito à minha mãe. Ela era muito brava, mandona, de palavras duras e negativas demais. Ela não era carinhosa de abraços e beijos. A forma dela de demonstrar carinho era ao fazer comidas ou quando tinha boas notas na escola. Isso a enchia de felicidade. Ela gostava de contar para todos que eu não dava trabalho nos estudos. Eu sempre fazia as coisas pensando em agradá-la. Tinha muito medo de mentir e desapontá-la. Na adolescência, aos meus 12 anos, mudamos para a cidade e eu fiquei muito feliz com a oportunidade de poder trabalhar, estudar numa escola grande, mas extremamente preocupada, pois morando na cidade, meu pai teria acesso ao álcool com mais facilidade. E foi exatamente assim. Vivemos mais um ano muito difícil, complicado, porque ele bebia quase todos os dias. E com isso minha mãe começou a ter problemas de saúde por conta do estresse que ela passava. Quando eu tinha pouco mais de 13 anos, meu pai parou de beber e as coisas dentro da nossa casa começaram a mudar. Minha mãe mudou completamente e começou a se impor mais e muitas vezes eu via os papéis invertidos. Hoje, reconheço que repetia esse mesmo comportamento da minha mãe. Nessa fase, eu não conseguia olhar para o meu pai e ter respeito como líder da nossa casa. Aos 15 anos, consegui emprego e fui morar em outra cidade, crendo que assim teria a tão sonhada liberdade. Com isso, tive acesso à sexualidade e tive muitos relacionamentos. Era uma jovem perdida, pois não via muito sentido na vida. E apesar de ter crescido em um lar católico, não conseguia ver Deus como pai. Aos 21 anos, já adulta, conheci o Espiritismo e fiquei lá por alguns anos, buscando algum sentido para tudo, mas tudo continuava muito vago. Ainda sentia um vazio enorme dentro de mim. Nessa época, também conheci meu esposo e após quase 4 anos de namoro, engravidei e nos casamos. Apesar de estar morando longe dos meus pais, sempre me mantive por perto. Nas ligações, nas viagens, falava com minha mãe no mínimo 3 vezes ao dia. Em setembro de 2012, minha mãe adoeceu gravemente e em 3 meses ela faleceu. Foi a pior dor que eu já senti. E através dessa dor, 2 meses depois do falecimento dela, foi que eu tive meu primeiro encontro com Jesus no retiro. Porém, eu sofria demais pela perda e a falta dela. E acabei nos meses seguintes buscando de todas as formas obter alguma resposta que trouxesse paz ao meu coração, através das cartas e psicografias. Mas cada vez que eu ia, eu me machucava mais. Passava dias sem conseguir dormir e comer direito. Até que eu obtive novamente o convite para ir no segundo retiro. E então eu decidi entregar minha vida para Jesus por completo.
menos a questão do luto. E por anos guardei essa dor como estimação, apesar de já ter passado por outros processos buscando cura e libertação. Mas em 2019, quis o Senhor que eu fosse curada da dor que me seguiu por mais de 6 anos. E foi quando eu ouvi falar do 30 Semanas. De início, aceitei o convite mais para honrar a minha pastora do que acreditando propriamente que eu precisaria de alguma cura. Mas logo no primeiro encontro, em que a primeira decisão do processo é admitir, já logo vi sim que tinha muitas coisas a serem tratadas na minha vida, principalmente a questão do luto. Percebi que conforme ia falando nas partilhas sobre esse luto que vivia, aos poucos fui sendo liberta da dor que esse luto me causava. E hoje posso falar sobre ele sem dor alguma, porque estou curada para a glória de Deus. Louvo a Deus por ter me apresentado 30 Semanas, esse programa onde pude ver o agir do Espírito Santo em todos os detalhes. Era maravilhoso chegar aqui cada quinta-feira e ser recebida com tanta alegria por essa equipe linda. Agradeço de coração ao pastor Reginaldo, que fez o convite à nossa igreja. Agradeço a minha pastora Tânia, que me convidou a estar aqui. Agradeço a minha líder do 30 Semanas, a Regiane, a minha confidente Raquel e aos demais líderes, intercessores, enfim, toda a equipe do 30 e ao pessoal do meu grupo de partilha. Posso afirmar com certeza que o 30 Semanas foi a ferramenta fundamental que me encorajou em várias mudanças, a confessar que coisas que me oprimiam desde a infância, que continuo vencendo em outras áreas, mas me sinto perdoada por Deus pelas culpas dos pecados cometidos. Hoje, sei que eu não sou o meu pecado, eu não sou o meu passado, eu sou uma filha amada de Deus. Obrigada pelo silêncio de vocês.